Olá pessoal, eu sou a Tessie e terei a honra de apresentar para vocês o trabalho sobre a teoria cognitivo-comportamental, desenvolvido pelos alunos Franciel, Heitor e Paulo, da disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas. A terapia cognitivo-comportamental foi desenvolvida e difundida na Europa e nos Estados Unidos na década de 80. A TCC teve como uma das suas predecessoras a terapia comportamental, que se converteu em um movimento conhecido no início da década de 1960. A terapia comportamental, é composta por diferentes conceitos teóricos, estratégias e técnicas. Seu início foi sustentado por muitos trabalhos, como os de Pavlov sobre o condicionamento clássico, os de Thorndike sobre a aprendizagem e os de Skinner sobre o condicionamento operante. É caracterizada para o momento presente, direcionada à resolução de problemas e à modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. A ideia central da terapia comportamental é o de que os comportamentos são aprendidos e podem ser desencadeados por estímulos internos e externos associados a eles. Essa abordagem tem como meta auxiliar o indivíduo a modificar a relação entre a situação que está associada ao comportamento desadaptativo e sua reação emocional, desencadeando-se consequentes à circunstância do evento estressor, portanto procura essa modificação do comportamento inadequado mediante a aprendizagem de uma nova modalidade de reação. Essa nova aprendizagem é conseguida por meio do uso de técnicas apropriadas a cada caso, com as quais o terapeuta irá lidar, dependendo da aprovação de cada uma delas segundo a inadequação apresentada. Agora veremos os modelos da TCC desenvolvida pelos principais autores: Albert Ellis, Aaron Beck e Jeffrey Young. Albert Ellis, ele foi o fundador da terapia racional emotiva, conhecida também como TRE. De acordo com essa teoria, as emoções e os comportamentos dos indivíduos são resultado de suas crenças que ele vem acumulando ao longo da sua vida. Crenças essas relacionadas à cultura, relacionadas ao convívio social, à igreja ou ao seu grupo religioso, enfim. Emoções e os comportamentos das pessoas, elas são originadas a partir da crença, e essa crença, ela interpreta a realidade do indivíduo. Isso significa que comportamentos disfuncionais e emoções disfuncionais também são frutos de crenças disfuncionais, ou seja, de uma forma distorcida como o indivíduo interpreta essa realidade. Então, o objetivo da terapia racional emotiva seria substituir essas crenças disfuncionais por crenças que sejam mais empiricamente prováveis, que sejam crenças mais racionais, podemos dizer assim. Isso não significa, entretanto, que o fato de você ter uma crença religiosa ou de você crescer num contexto cultural que te ensina certa coisa sobre a realidade é irracional. Não significa isso. Significa que muitas vezes o sofrimento psíquico ele é causado porque o indivíduo ele possui um determinado escopo de crenças e um modo de interpretar a realidade que vai totalmente totalmente inaceitável aos olhos da realidade. Existem, por exemplo, uma gama de pensamentos cognitivos, de noções cognitivas que são distorcidas através destes pensamentos disfuncionais. Eu anotei algumas aqui. Então, por exemplo, a rotulação, a negatividade, o pensamento adivinhatório, pensamento dicotômico, desqualificação, a desvalorização, enfim. Então, o objetivo seria pegar estes pensamentos irracionais e substituí-los por pensamentos que sejam mais aceitos pela realidade, pensamentos que vão aliviar o sofrimento psíquico dessa pessoa. Na terapia racional emotiva, Ellis, ele sistematizou como é que funciona a psique humana, vamos dizer assim, um sistema composto de 3 fases: a situação, as crenças e as consequências. A situação seria o contexto, as crenças, obviamente, seriam a forma como ele interpreta a realidade, e as consequências seriam a união desses dois, da situação e da forma como eu interpreto a situação. Só que o que ele descobriu, o que acaba gerando as consequências não é exatamente a situação, e sim a forma como eu interpreto essa situação. Então, no sistema ABC, C é consequência não de A, mas consequência de B, ou seja, das crenças e dos pensamentos que muitas vezes são disfuncionais. A TCC como um todo, ela possui um vasto arsenal de técnicas que podem ser feitas para que o indivíduo, ele aos poucos, possa ter não apenas
o sofrimento psíquico aliviado, como também possa ter uma melhora significativa. E existem algumas tarefas que são bem simples, já outras elas requerem mais a atividade do paciente em um contexto que não seja clínico, ou seja, em um contexto real, no seu dia a dia. O americano Aaron Beck, filho de judeus imigrantes russos, formou-se em inglês, ciências políticas e posteriormente em medicina. Como professor de psiquiatria na Universidade da Pensilvânia, onde estabeleceu uma pesquisa clínica sobre depressão, aliás, seus estudos estavam principalmente focados no tratamento da depressão, fazendo questionar o tratamento somente fármaco. Conhecido como o pai da terapia cognitivo-comportamental, ele desenvolveu sua teoria depois de perceber que os métodos antes utilizados não eram tão eficientes no tratamento da depressão. Como bom psiquiatra, ao evidenciar o sucesso do tratamento psicoterápico para os pacientes com depressão, passou a expandir e utilizar as técnicas similares para tratar outras doenças como ansiedade e transtornos de personalidade, desenvolvendo assim teorias como o Inventário de Depressão de Beck e Inventário de Ansiedade de Beck, além da TCC, que foi evoluindo e seu modelo tem sido aplicado ao tratamento de todas as síndromes clínicas, em todas as idades e utilizada em uma variedade de contextos. Seu modelo traz a seguinte tese: importantes estruturas cognitivas estão categórica e hierarquicamente organizadas. As principais teorias contemporâneas da estrutura e desenvolvimento cognitivos estão coerentes com essa formulação. A principal colocação e a mais básica da terapia cognitiva é que são as categorias atributivas, ou seja, as qualificações, as que constituem a principal fonte de afeto e conduta disfuncionais em adultos, em vez de categorias motivacionais ou de respostas. Isso quer dizer que a maneira como uma pessoa avalia uma situação geralmente se apresentam as suas cognições, isto é, em pensamentos e imagens visuais de cada sujeito. As cognições, como circunstâncias verbais ou pictóricas, têm base em atitudes ou suposições desenvolvidas a partir de experiências prévias, ou seja, o paciente aprende a dominar problemas e situações anteriormente consideradas insuperáveis por meio da reavaliação e correção de seu pensamento. A abordagem cognitivista consiste em experiências de aprendizagem destinadas a ensinar ao paciente as seguintes operações: 1. Observar e controlar seus pensamentos negativos automáticos. 2. Reconhecer os vínculos entre cognição, afeto e comportamento. 3. Examinar as evidências a favor e contra seus pensamentos automáticos distorcidos. 4. Substituir as cognições tendenciosas por interpretações mais orientadas para a realidade. 5. Aprender a identificar e alterar as crenças disfuncionais que predispõem a distorcer suas experiências. E 6. Estabelecer consigo processos de autoquestionamento. Vamos a um conceito agora. Sabe aquelas ideias que brotam da sua mente sem que haja nenhuma reflexão ou deliberação acerca das mesmas? Pois é, elas são entendidas como pensamentos automáticos e costumam ser consideradas como verdades incontestáveis para quem os tem, mesmo antes de qualquer avaliação. Continuando por essa abordagem, se entende que as alterações no conteúdo de estruturas ocultas da própria pessoa afetam seu estado afetivo e seus padrões comportamentais. Também se afirma que quase toda experiência pode proporcionar a oportunidade para um experimento relevante e pode corrigir as visões e crenças distorcidas do paciente. Por meio da terapia, o paciente pode tornar o conhecimento de suas distorções cognitivas e a correção desses construtos disfuncionais falhos pode levar à melhora clínica. Segundo Beck, a depressão apresenta um modelo cognitivo e este é causado pelos seguintes elementos que ele chamou de substratos da depressão. São 3 conceitos específicos. Essa tríade é composta por 3 tipos de pensamento decorrentes de erros cognitivos, frutos de esquemas desenvolvidos no sujeito. Seriam eles: o paciente crê que, por causa dos seus supostos defeitos, é indesejável e sem valor, tende a subestimar e criticar a si mesmo, acredita não ter os atributos que considera essenciais à obtenção da felicidade e do contentamento, erro cognitivo desencadeado pelo esquema de desamor. O outro seria: o paciente percebe o mundo como lhe fazendo solicitações absurdas, interpreta mal suas interações com o seu meio circundante, sendo este um outro erro cognitivo. Tem demonstrações de derrota ou privação, esquecendo-se das interpretações alternativas mais plausíveis, decorrentes de esquemas de desvalorização. O paciente, quando faz as projeções a longo prazo, antecipa que suas dificuldades ou sofrimentos presentes se prolongam indefinidamente, prevê sofrimentos, frustrações
e privações incessantes. Outro erro cognitivo, quando considera a possibilidade de encarregar-se de uma tarefa específica no futuro próximo, espera falhar, fruto do esquema de desamparo. Os sinais e sintomas típicos da depressão são consequências da ativação desses padrões cognitivistas negativistas. O modelo cognitivo pode explicar esses sintomas da depressão como resultado da crença do paciente de estar condenado ao fracasso em todos os seus esforços. Uma visão negativista do futuro, um sentimento de inutilidade, pode levar a inibições psicomotoras. O modelo Jeffrey Young traz a terapia dos esquemas. Esquemas são crenças enraizadas de formas e regras que utilizamos para enxergar o mundo. É a convicção que temos e que foi desenvolvida desde a infância através de nossas experiências infantis. Então a terapia vai trazer uma compreensão de como é construída a nossa personalidade e como nossa personalidade, principalmente nossos esquemas, influenciam a capacidade de como compreendemos e enxergamos o mundo, como nos relacionamos e as consequências disso e quais serão os nossos comportamentos. Na maioria das vezes que buscamos a terapia, estamos com algum sofrimento emocional, com algum prejuízo em alguma área, em algum comportamento nosso que está disfuncional. Muitas vezes esses comportamentos são frutos de esquemas enraizados que permitem com que enxerguemos o mundo de uma forma com que o nosso comportamento acabe reforçando esses esquemas. Com isso, a terapia possibilitará com que o paciente lute contra seus próprios esquemas através de técnicas cognitivas. Dando continuidade ao nosso estudo da TCC, agora veremos as principais técnicas presentes na terapia cognitiva comportamental. A técnica de roleplay configura-se como uma das técnicas da TCC para a mudança do pensamento e do comportamento, sendo que a relação entre terapeuta cognitivo e o cliente-paciente atuam de forma colaborativa, onde ambos representam comportamentos de alguma pessoa ou do próprio sujeito em terapia. A dramatização e execução de papéis na sessão torna possível a conscientização e reflexão sobre determinados pensamentos e comportamentos disfuncionais. Ver a si e ao outro executando papéis possibilita que ocorra uma clarificação de determinadas situações no tempo e espaço, onde até o presente momento eram a queixa na terapia. A melhoria dos aspectos cognitivos e comportamentais favorece o bem-estar biopsicossocial do paciente-cliente, proporcionando uma reestruturação interna possibilitadora de uma nova forma de lidar com determinados aspectos que até então eram disfuncionais. O reforçamento presente em todas as sessões do treinamento de habilidades sociais serve para que o paciente adquira novos comportamentos e aumente aqueles que são considerados adaptativos, em que o terapeuta recompensará as aproximações sucessivas do paciente. Dar um feedback a alguém envolve muito mais do que chegar e dizer sua opinião. Existem modelos para fazer isso. Alguns são mais eficazes, outros nem tanto. Por exemplo, quem de nós já se sentiu motivado em receber um elogio, não é mesmo? O feedback positivo reforça um comportamento que desejamos que se repita. Quando realizamos ou desejamos que algo agradável apareça novamente, usamos esse tipo de feedback. Se esse reforço não for dado, é muito provável que o comportamento agradável desapareça. Assim, os elogios têm a função de reforço social, ajudando a tornar as interações sociais mais agradáveis. Já o feedback corretivo é muitas vezes confundido como uma crítica ofensiva. A forma de se dar e receber um feedback corretivo deve ser bem avaliada, para que essa confusão não se torne um conflito entre as pessoas. Dar esse tipo de feedback pode ser um desafio, uma vez que a maioria das pessoas acaba confundindo o viés corretivo com um punitivo, levando para o pessoal e tomando como uma ofensa. Sem o treino necessário, não é possível dar um feedback corretivo de forma eficaz. Por isso, é importante ter cautela ao fazer esse tipo de comentário. A ideia é modificar um comportamento para que a pessoa possa ter uma atitude mais produtiva, ou seja, quando ela receber o feedback corretivo, avalie antes de se defender. Existe também o feedback insignificante, que na verdade não causa um efeito positivo a quem o recebe. Normalmente é vago e genérico. As pessoas que o recebem ficam sem saber o seu propósito. Em alguns casos, o feedback insignificante pode chegar a piorar o comportamento da pessoa que o recebe, pois esse tipo de feedback, por ser vago, pode paralisar o indivíduo que não sabe o que mudar. Por outro lado, o feedback ofensivo diretamente não ajuda nas comunicações sociais
e sim inibe o fluxo livre de informações vitais para que elas ocorram com produtividade. Esse é um feedback muito arriscado e capaz de comprometer de forma severa as relações. Trata-se de um tipo de comentário que desvaloriza ou desqualifica a pessoa que o recebe, além de provocar sentimentos não recomendados à saúde das relações e dos envolvidos, podendo suscitar comportamentos indesejados, tais como defesa, revide, agressão e submissão. E aí, para concluirmos, acredito que se você prestar atenção nas relações que as pessoas têm com você, saberá exatamente qual tipo de feedback você está fornecendo a elas. Ou seja, as respostas que recebemos dos outros, na maioria das vezes, são determinadas por aquilo que damos a elas, os nossos feedbacks. A dessensibilização sistemática é uma técnica muito eficaz para suavizar o processo de extinção de um reflexo condicionado e amenizar o sofrimento do indivíduo. Os autores Moreira e Medeiros explicam que, com base na generalização respondente, tal técnica consiste em dividir o procedimento de extinção em pequenos passos, ou seja, consiste em expor o indivíduo gradativamente a estímulos que eliciam respostas de menor magnitude, até o estímulo condicional original. A exposição aos estímulos sociais pode ser concretizada por meio da imaginação, de ensaios comportamentais e nas situações reais. Nessa técnica consta 4 passos principais: treinamento no emprego da escala SUDS, a qual é uma ferramenta que avalia o nível de ansiedade, uma análise completa comportamental e o desenvolvimento de uma hierarquia de medos, treinamento do relaxamento muscular profundo ou algum outro procedimento de relaxamento e a combinação da exposição pela imaginação à hierarquia de medos junto com o estabelecimento de uma resposta de relaxamento profundo no paciente. Cabe destacar aqui, gente, que a exposição ao vivo é precedida pela exposição imaginária, construída dentro do consultório e trabalhada numa hierarquia de situações temidas, desde as consideradas mais fáceis de enfrentamento até as mais difíceis. Problemas fazem parte da nossa existência. Eles podem ser graves ou não, podem estar sobrepostos e nos acompanharem ao longo da vida. Em grande parte das vezes, não podemos controlar a frequência e intensidade em que eles aparecem, mas podemos aprender formas mais eficazes de lidar com eles, desenvolvendo a habilidade na resolução de problemas. A aplicabilidade do modelo de solução de problemas se estende a pacientes psiquiátricos, indivíduos com problemas de uso de droga, de fumar, de obesidade, depressão clínica, estresse, ansiedade proveniente de indecisão vocacional, da agorafobia, da hipertensão e da raiva, problemas conjugais, idosos, grupos da comunidade, agressividade em deficientes mentais, facilitação da competência geral entre indivíduos normais e em terapeutas comportamentais. Os conflitos fazem parte da vida e todos somos afetados por eles. Os seres humanos são, por natureza, solucionadores de problemas, embora algumas pessoas tenham mais desta natureza incorporada do que outras. Pensando assim, podemos afirmar que é uma habilidade e que pode ser desenvolvida. Foi aí que Zurilla e Goldfer idealizaram a terapia da solução de problemas em 1971. Esta técnica facilita o trabalho de identificar os problemas, criar diferentes alternativas de solução e selecionar a resposta que possa ser mais eficaz entre as propostas elaboradas. Desta forma, contaremos com uma ferramenta a mais para controlar as emoções negativas que possam surgir diante de diferentes obstáculos, seguindo um método composto por 5 fases que são orientação para o problema, definição e formulação do problema, geração de solução alternativas, tomada de decisões, execução e verificação. Planejamento de atividades diárias. É uma técnica que consiste em desenvolver junto com o paciente um programa de atividades diárias que aumente seu nível de ação, a probabilidade de reforçamento e a possibilidade de refutação de suas crenças disfuncionais. Enfrentamento gradual. Essa técnica é utilizada em pessoas que possuem um alto grau de ansiedade, algum tipo de fobia ou até mesmo algum acontecimento traumático ocorrido em sua vida. Então, será realizado um tipo de enfrentamento dessa determinada problemática através de técnicas de respiração que possibilite regular os sintomas corporais e fazer um questionamento, uma reestruturação dos seus pensamentos disfuncionais. Então, o paciente ele começará esse enfrentamento com etapas iniciais mais fáceis de situações desconfortáveis,
Concluindo essa etapa, ele vai para as próximas, um pouco mais elevadas, até atingir um nível de instabilidade no enfrentamento do seu problema. Prevenção de recaída. Apesar dessa técnica ser bastante comum na utilização do tratamento de pessoas com dependência química, ela pode ser utilizada em outras ocasiões, por meio da inibição de comportamentos de alto risco gerada por pensamentos distorcidos ou disfuncionais que acaba possibilitando situações de recaída. E com isso, desenvolver estratégias cognitivas e comportamentais que acabem prevenindo essas situações em ocasiões futuras, situações similares que acabem possibilitando a recaída. Treinamento das habilidades sociais. Essa técnica é utilizada em pessoas que possuem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, ou seja, em manter uma relação interpessoal, podendo ser por uma alta taxa de ansiedade que acaba proporcionando essa fobia social no indivíduo. Então, acaba desenvolvendo um treinamento gradativo com uma sequência de habilidades e técnicas que possibilite a redução dessa ansiedade e uma reestruturação cognitiva no indivíduo, que permita com que ele possa ter uma nova forma de comportamento e, com isso, se relacionar com outras pessoas de uma maneira saudável, sem nenhum tipo de problemática. Ensaio comportamental. Essa técnica é utilizada em práticas de intervenção visando a aprendizagem de novos padrões de comportamento, aperfeiçoando habilidades interpessoais que ajudam o cliente a melhorar sua qualidade de vida, que deveriam ser emitidos diante dos estímulos que anteriormente provocavam reações de medo. Tarefas de casa seria, digamos bem assim, uma das mais simples e a primeira dessas técnicas psicoterápicas da TCC, e ela basicamente funciona da seguinte forma: o terapeuta, ele, ao terminar a sessão com o paciente, ele indica para que o paciente possa refletir a respeito de uma questão que foi trazida e que foi discutida dentro daquela terapia, ou melhor, dentro daquela sessão de terapia, e para que ele possa, no contexto real, corrigir este pensamento e esta crença disfuncional a respeito do que ela significa para o paciente, de como ela está interpretando a realidade. Registro diário dos pensamentos disfuncionais. Basicamente seria, toda vez que você tem um pensamento disfuncional, você anota ele num diário, você pode até mesmo anotar no seu celular, e depois você examina ele quando você estiver com a mente mais tranquila e veja se realmente esse pensamento condiz com a situação da qual ele se originou, ou se ele é um pensamento racional, pelo ponto de vista da realidade. O questionamento socrático. Basicamente, o terapeuta, ele faz algumas perguntas para o paciente para saber se aquele pensamento do paciente realmente condiz com as conclusões que o paciente tirou. Então, por exemplo, o paciente pode perguntar: quais são as evidências de que esse pensamento realmente ele condiz com aquilo que está acontecendo? Quais são as evidências que você tem que a pessoa que você está falando não gosta de você? Será que todo mundo realmente não gosta de você? Já parou para pensar que todo mundo é muita gente? Existem 7 bilhões de pessoas no planeta. Será que 7 bilhões de pessoas no planeta te odeiam? Esse seria um rápido exemplo, um pequeno exemplo do que seria o questionamento socrático dentro da clínica. São as experiências comportamentais. Basicamente é feito fora da clínica, porém o terapeuta, ele orienta o paciente dentro da clínica para que ele saiba o que fazer fora dela. Basicamente se considera uma crença disfuncional do paciente uma hipótese a ser levada. Tá bom, digamos que esta crença, este pensamento disfuncional seja realidade. Então vamos testá-lo na prática e a partir dos resultados, então nós iremos ou aceitar ou rejeitar as técnicas de relaxamento que são feitas através
de exercícios musculares para relaxamento, obviamente, como alongamento, exercícios respiratórios. Inclusive, o terapeuta ele pode indicar que o paciente procure um profissional, um fisioterapeuta, um educador físico, para poder lhe ajudar com estas atividades. Entretanto, o psicólogo, o terapeuta, ele não pode indicar os exercícios que devem ser feitos, porque essa não é minha competência. A competência disto, obviamente, é do educador físico. E aí, outros profissionais também podem ajudar. E para auxiliar melhor o nosso estudo sobre a TCC, iremos entrevistar o psicólogo Diego, professor e mestre Diego Cardoso Mendonça, psicólogo, CRP 192151, especialista em terapia cognitivo-comportamental, FCMMG e MEA, mestre em psicologia experimental, análise do comportamento, PUC São Paulo, docente no Centro Universitário Uninassal, psicoterapeuta no Fluir Espaço Terapêutico. Atualmente é membro da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia, CRP 19. Olá pessoal, aqui é Diego Mendonça, sou psicólogo há 10 anos e estou aqui para responder algumas perguntas de vocês. Por algum tempo eu me considerei um cognitivista, hoje eu me considero um analista do comportamento e acho que sou indicado para responder várias dessas perguntas. Por que você escolheu a TCC e não outras abordagens clínicas? Então, o que me atraiu para a TCC e na verdade para as abordagens comportamentais de uma forma geral foi o foco em experimentação, foi o foco em ciência, foi o foco em estratégias baseadas em evidências, que no meu curso de psicologia foi algo que eu percebi que essas abordagens davam uma ênfase maior. Eu já tinha um interesse em ciência, em experimentação, em pesquisa desde antes da faculdade, e aí por isso acredito que isso foi o que me atraiu bastante. Algumas coisas, como por exemplo os protocolos da TCC, que muitas pessoas veem como receita de bolo, eu sempre vi de forma positiva, como algo que possibilitaria um maior trabalho científico. E claro, a gente vê na prática que a receita de bolo é só um guia, a gente não consegue seguir na prática tudo perfeitamente, um direcionamento. Qual a diferença entre a TCC e a terapia analítico-comportamental? A diferença principal é o suporte teórico. A TCC ela é uma abordagem cognitivista, enquanto a terapia analítica comportamental é behaviorista. Na prática, elas vão se juntar bastante, mas eu diria que o ponto principal de divergência é que a TCC ela vai considerar processos tidos mentais, que a gente geralmente chama de mentais, como pensamento, como crenças, esse tipo de coisa, como o principal ponto a ser trabalhado, certo? Você muda a forma de pensamento da pessoa, você muda a forma, as crenças internas, que é o que vai levar a mudança de pensamento da pessoa, e isso mudaria uma grande gama de comportamentos sem que a gente precisasse fazer um reforçamento específico. Enquanto a terapia analítica comportamental ela vai procurar mais, mas não apenas, no ambiente da pessoa, quais os comportamentos que podem estar mantendo, quais os fatores que podem estar mantendo aquele comportamento, fatores obviamente de reforçamento, e tentar modificar por aí. Obviamente, em alguns casos, os terapeutas cognitivos vão trabalhar em cima do ambiente, em outros casos, os terapeutas comportamentais vão trabalhar em cima de pensamentos, certo? Mas de uma forma mais geral, os cognitivistas eles vão colocar que o foco principal é você identificar, trazer a consciência e modificar crenças. Olá, Diego, tudo bem? A minha primeira pergunta é sobre como são as primeiras sessões na abordagem TCC. Eu diria que, como qualquer abordagem, o ponto principal no início é estabelecimento de rapport, estabelecimento de confiança, certo? Na TCC a gente tem um preceito chamado de empirismo colaborativo. Significa basicamente que você e o cliente vão trabalhar juntos para resolver os problemas do cliente. E para isso a gente precisa estabelecer uma relação de confiança. Além disso, a gente vai fazer aquele trabalho de anamnese. Então a gente vai discutir, é bom que a gente saiba como que a pessoa funciona em diferentes aspectos da vida dela. Então, como ela funciona no trabalho, como ela funciona na escola, como ela funciona na família, como ela funciona na vida social. Além disso, também é interessante a gente ver quais são as queixas, obviamente, isso vai ser um ponto importante. A TCC é uma terapia focada em problemas, então
descobrir qual a queixa que ele traz é importante, mas não só isso, também descobrir os temas que ela traz, ou seja, o que ela costuma falar na sessão e se isso tem alguma relação com os problemas dela ou não, porque isso pode ser um sinal de um problema subjacente. Além disso, é interessante entender como que ela pensa sobre ela mesma, como que ela pensa sobre a família, como que ela pensa sobre todos esses aspectos, para tentar compreender um pouco mais como que ela interpreta as coisas ao seu redor, que vai ser o ponto principal na sessão. Então você pode perceber uma pessoa, por exemplo, que ela se cobra muito no trabalho, que ela se cobra muito pessoalmente, né, que ela só quer fazer as coisas perfeitas, e isso poderia ser um sinal já de algo que pudesse trazer problemas na vida dela, sinal de perfeccionismo, digamos assim. Tudo bem? Qualquer pessoa pode ser submetida a TCC? Eu diria que tem alguns casos muito específicos em que não. O que eu consigo lembrar especificamente agora seria autismo. Autismo é um tipo de problema que a única abordagem que conseguiu ter um bom efeito é a abordagem comportamental, analítico-comportamental, certo? Então, se evita para esses casos utilizar alguma outra abordagem que não a analítico-comportamental. No início da abordagem da TCC, existia uma certa descrença na utilidade em relação a crianças muito pequenas e pessoas com problemas cognitivos, porque a forma de trabalho, né, da TCC necessitaria um tipo de pensamento abstrato, né, que nessas pessoas talvez não fosse possível, mas hoje em dia eu diria que já é possível no sentido de que as pessoas já conseguem simplificar, né, esse trabalho, inclusive fazer um trabalho mais próximo de um trabalho comportamental nesses casos, e assim conseguem, né, ter um bom resultado. Eu não diria que não seria indicado. Gostaria de saber como é que se dá o psicodiagnóstico internativo na abordagem da TCC. O que a TCC vai tentar avaliar, principalmente, vai ser os padrões de comportamento e especialmente os padrões de pensamento, né, que a pessoa tem, ou seja, como é que a pessoa interpreta o mundo à sua volta. Especialmente nos três fatores que a gente chama da tríade cognitiva, né, que seria como a pessoa interpreta a si mesma, como a pessoa interpreta o mundo e como a pessoa interpreta, né, o futuro, certo? E investigando isso, você vai conseguir ter um bom entendimento de como aquela pessoa funciona, certo? A partir desse processo, o terapeuta já pode ir fazendo algumas interpretações, já pode ir fazendo alguns apontamentos, alguns questionamentos, algumas confrontações, né, em relação ao que a pessoa fala, de forma a tentar, né, levantar justamente esses tipos de interpretações, ou até mesmo mostrar para a pessoa, no caso de uma intervenção, né, um pouco mais complexa, mostrar para a pessoa, né, fazer com que ela tenha consciência do tipo de interpretação que ela está tendo. E aí seria um processo, uma parte do trabalho, né, tanto de avaliação quanto já de um processo mais de intervenção. E quais são as vantagens e as desvantagens que a TCC oferece em relação a outras abordagens da psicologia? Obviamente essa é uma pergunta, né, complicada, porque vai depender. O que é vantajoso vai depender de autor para autor, vai depender de pessoa para pessoa. Eu diria pessoalmente que uma grande vantagem da TCC é o foco em fazer um trabalho cientificamente relevante. Então, a TCC, a psicologia tradicionalmente tem um foco muito grande em estudo de caso que cientificamente não tem grande relevância. A TCC nunca foi por esse caminho, ela foi sempre por um caminho de fazer estudos mais rígidos em relação ao seu trabalho. E eu acredito que, né, se deve a isso a popularidade da TCC. Uma outra vantagem é que ela tende a fazer um trabalho rápido, ela tenta fazer um trabalho rápido, que obviamente pode se alongar se o caso for mais complexo, e nesse trabalho rápido ela tenta ensinar ao máximo àquela pessoa como funciona o comportamento dela, quais são as técnicas que o psicólogo usa, de forma que ela se torne um psicólogo de si mesmo, tudo bem? Isso também é uma característica de outras abordagens, né, como a analítica comportamento. Bom, em relação às desvantagens, eu diria que, como analista do comportamento, às vezes o foco maior da TCC em relação a trazer à consciência padrões de pensamento, para que a pessoa tenha consciência dos seus padrões de pensamento,
das suas crenças e tudo mais, podem acabar não tendo o resultado esperado. E que talvez, né, fazer um trabalho mais prático, mais voltado para a experimentação, né, tivesse um resultado mais rápido. Por exemplo, uma pessoa com fobia de elevador, você pode passar muito tempo, né, discutindo sobre se o elevador é perigoso ou não, mas é a exposição comportamental que vai trazer ali o resultado final, certo? Uma outra desvantagem é que a TCC acaba tendo um foco muito grande em mostrar o resultado rapidamente, o que acaba tendo um foco muito grande em técnicas e não em desenvolver um bom relacionamento. Então, principalmente em terapeutas iniciantes, né, isso pode acabar sendo problemático no sentido de que eles focam muito em mostrar resultado, mostram muito preocupação em aplicar as técnicas e não desenvolvem uma boa relação e acabam perdendo o cliente por conta disso. Bem, eu acho que deu pra gente extrair bastante coisa dessa apresentação, não é? Hoje aprendemos que a TCC é uma teoria com abordagem muito importante dentro do contexto histórico da psicologia, vale a pena pesquisar mais sobre ela. Hashtag fica a dica. Muito obrigado a todos por acompanhar esse conteúdo e até a próxima, pessoal!